nós já estamos de volta. Eu estou aqui com o Dr. Ricardo Portieri, que é cirurgião geral e gastroenterologista. E a gente hoje vai falar sobre má digestão e azia. Até porque a gente está numa época de final de ano e a gente tem festa, tem o corre-corre do dia a dia, né? E a gente acaba exagerando ou esquecendo de comer. Enfim, as duas coisas causam incômodo, trazem muitas vezes azia e faz com que a gente não tenha uma boa digestão. Mas o Dr. Ricardo Portieri é o especialista no assunto, vai nos ajudar a entender melhor tudo isso. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Que isso, obrigado por mais uma oportunidade aqui com você. Bom, eu queria primeiro entender assim, o que é azia, na verdade? Por que a gente sente isso? A gente sente e chama de azia, mas o que ela é? Azia é o nome popular do refluxo gastroesofágico, né? Ou seja, o estômago... Posso pegar minha máquina? Claro. Né? Como é que funciona a digestão? A partir do momento que nós estamos mastigando, e obviamente que a digestão começa na boca com uma boa mastigação, né? Quanto mais nós mastigarmos o alimento, mais as enzimas que já existem aqui na nossa saliva já vão ajudar na digestão, né? Então, comer rápido, como você falou, comer muito, comer rápido, ingerir bastante líquidos, tudo isso vai te levar a uma má digestão, tá? Então, a digestão começa na boca, você ingere, o alimento desce pelo esôfago e o ideal é que ele chegue no estômago, ele é banhado pelo suco gástrico, né? Ajuda, auxilia na digestão. E existe um músculo em forma circular, que é o esfíncter gastroesofágico, que evita com que esse alimento retorne novamente para o esôfago. Tá? O esôfago, ele não está preparado para receber o ácido do suco gástrico, né? Que volta. Que volta, exatamente. Algumas coisas fazem que exista essa falha né? Nesse refluxo que ocorre, né? Uma delas, como você já falou, o tipo de alimento que a gente come, né? Alimentos muito condimentados, café em excesso, né? Alimentos apimentados, né? Gorduras em geral, né? Alimentos gordurosos, ovo frito, batata frita, tudo que é gostoso. Alimentos apimentados, mas qualquer tipo de pimenta? Não, Ou tem... Porque eu gosto de pimenta, né? Sim. E aí a pimenta vermelha também faz mal? Essa pimenta do reino? Geralmente a pimenta, a pessoa que tem uma boa alimentação, né, que está em dia com o seu aparelho digestivo, ele se dá o luxo de comer pimenta, porque pimenta também é um capítulo à parte do aparelho digestivo. A pimenta tem seus benefícios que devem ser respeitados. Mas essa pessoa que já está tendo refluxo, que é a azia, tem uma gastrite, que é a inflamação da mucosa do estômago, das células de dentro do estômago, já tem algum problema gastrointestinal, até mesmo problemas proctológicos, como hemorroida, como retite. Essa pessoa, ela não vai se beneficiar com a alimentação da pimenta. Então tem que ser uma alimentação toda mais leve. Exatamente. Tá? E, na realidade, isso aqui é a azia, né? Que pode ser considerada uma das causas da má digestão. O que é a má digestão? Quando nós nos alimentamos, obviamente, o alimento a gente deve se sentir bem, né? Se existe alguma coisa, dor, né, distensão, plenitude pós-alimentar, aquela sensação de estômago cheio o tempo todo, alguma coisa está errada. Ou na maneira que a gente se alimentou, ou seja, muita quantidade, muito rápida, não mastigou direito, excesso de líquidos durante a alimentação também não traz benefício, principalmente se for refrigerante, líquidos gaseificados ou bebida alcoólica, né? Excesso de cerveja durante, né, o famoso churrasco. Muita carne, muita gordura e muita cerveja. Obviamente que essa digestão não vai ser muito boa, né? E também o uso de algumas medicações também podem trazer transtornos, né? Principalmente... Mesmo se forem vitaminas, coisas naturais, se forem em excesso, também pode gerar esse desconforto? Principalmente os anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios, aqueles remédios que a gente usa para cólica menstrual, dor de cabeça ou dores articulares, esses também podem aumentar a quantidade de suco gástrico, ou seja, causar não só a gastrite, mas também aumentar o refluxo e piorar a sua azia. Né? Agora, uma vez que a pessoa tem azia, ela precisa tratar essa azia ou ela pode... largar isso para lá? Então, não tem regra isso, Cláudia. Na realidade é assim. Obviamente que, como nós falamos, se você foi para uma festa, para uma comemoração, para um evento, que você se alimentou demais de quantidade de gordura, ingeriu muito líquido, como nós falamos, e a partir do momento que essa pessoa normaliza a sua alimentação, ou seja, passa para uma alimentação mais saudável e os sintomas param,
Na realidade, foi uma azia que a gente chama de azia transitória. Transitória, né? Aquela do salgadinho da festa. Exatamente. Uma coxinha, um risole. O organismo sinalizou que aquela comida não foi boa para você. Mas a partir do momento que, principalmente, existem algumas regrinhas assim, azia mais de 3 a 4 vezes por semana, ou durante um mês, você está tendo azia habitualmente, não é uma coisa que está tendo a sua pontualidade, eu acho que você deve procurar o gastro. Tá, porque essa azia pode evoluir para alguma coisa mais nociva? Sim, como nós já falamos, a azia é sintoma de um refluxo gastroesofágico, né? O suco gástrico está voltando, e o esôfago, ele pode, as células interiores, né, elas podem ferir, elas não estão preparadas para receber o ácido gástrico. Então, isso pode ter transtornos a longo prazo, como mudança do epitélio celular, trazendo até doenças como tumores, né? Neoplasia a longo prazo, tá? Outra coisa que pode acontecer também é o paciente desenvolver também úlceras, uma gastrite crônica, né? De difícil tratamento. E é uma queixa tão comum no consultório, né? Na população em geral, até no pronto-socorro, que o paciente, quando já chega com histórico, né? Não só de uma má alimentação, é importante ele procurar um médico para fazer a endoscopia. A endoscopia é o principal exame para esse tipo de sintoma, né? A partir da endoscopia, o gastroenterologista ele consegue mapear o que está acontecendo desde a boca até o intestino alto, né? Até o duodeno, depois do estômago, ele consegue ver o que está acontecendo. Se tem gastrite, úlcera, refluxo gastroesofágico e a situação do esfíncter inferior do esôfago. E qual é o tratamento, então, no caso, para o refluxo, né? Exatamente. O refluxo, quando ele está associado à hérnia de hiato, que acho que a população deve conhecer. Mas vamos explicar o que é hérnia de hiato. Isso, exatamente. A hérnia de hiato, obviamente que o esôfago ele desce pelo tórax, passa pelo meio do diafragma e ele está posicionado exatamente dentro do abdômen. Tá? A partir do momento que a parte superior do esôfago ele sobe, mesmo um tamanho bem pequeno na parte torácica, essa função desse esfíncter ela se perde completamente. Então, abre as portas para ter o refluxo. Né? Essa é a famosa hérnia de hiato. Às vezes, só com emagrecimento, Cláudia, as pessoas mais obesas, só com emagrecimento, esse estômago já volta para o lugar, tá? E você tem uma melhora do quadro de azia completamente. Tá? Mas a partir do momento que você entra com medicação clínica, os principais medicamentos são inibidores de bomba de prótons. Os mais comuns são omeprazol, pantoprazol, bem conhecido pela população. Né? A partir do momento que o médico prescreve e que não está tendo resultado, ou seja, a intratabilidade se encontra nesse paciente, ou que a hérnia de hiato não consegue se reduzir espontaneamente, esse é um paciente que ele pode ser um candidato à cirurgia de correção desse refluxo. Tá, e aí então é importante mesmo estar sentindo procurar um gastro, porque depois a situação pode piorar, né? Com certeza. Um refluxo normalmente vira uma gastrite mesmo ou não? Ou isso não, são duas coisas diferentes, elas podem estar juntas. Geralmente quem tem refluxo gastroesofágico, ele tem um grau de gastrite, que pode ser leve a moderado. Tá? Ou seja, existe também um excesso de suco gástrico no estômago, né? Que inflama as células, né? A camada interior do estômago, tá? E a partir desse momento você instala a gastrite. Quando tem um refluxo, como nós já falamos, aí tem associado a gastrite com o refluxo gastroesofágico, que é a azia. Tá? Pode chegar até na garganta, na realidade. Tá? Ok. Tem gente que costuma tomar leite para dar aquela amenizada na dor de estômago. Isso funciona? Atualmente não. Antigamente se achava que sim, mas atualmente não. O leite, a partir do momento que você toma, a pessoa pode até sentir uma sensação de melhora nos primeiros minutos, mas depois tem o efeito rebote. Ou seja, a partir do momento que o leite sai do estômago esvaziado, né, o suco gástrico, o ácido clorídrico, ele vem com mais eficácia e a pessoa, assim, alguns minutos ou horas depois, começa a sentir até mais dor.
Tá? Tá. Leite não é o melhor remédio. Realmente. Ok. Bom, no próximo bloco, o doutor Ricardo vai responder as dúvidas. Já chegaram várias perguntas. Vou até deixar uma pergunta já aqui para a gente saber que responde no próximo bloco. Qual é a relação dessa má digestão, dessa azia ou dessa gastrite com as emoções? Tem gente que fala que fica nervoso e dói o estômago. A gente fala sobre isso já já, ok? Então, nós já estamos de volta com Vida Melhor. O assunto agora é a nossa saúde, as dores de estômago, azia, má digestão. E eu estou conversando com o Dr. Ricardo Portieri, que é gastroenterologista. Já explicou um pouquinho pra gente como isso tudo funciona. Trouxe ali, olha, uma maquete do que é o estômago, o esôfago. E a gente ouviu aqui que muito dessa má digestão, dessa azia, é provocada pelo refluxo, né? E que a gente precisa olhar com cuidado, tratar, procurar um médico. Agora, doutora, é hora das nossas perguntas. Já chegaram algumas perguntas. Claro. A gente divulga antes e as pessoas já participaram. A Neuza Rocha, ela é de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, e ela diz que tem dores no estômago e o corpo está com dificuldade para digerir os alimentos. Mesmo tomando a medicação em jejum, o problema persiste. Ela pergunta o que fazer. Certo. O tratamento é um conjunto de atitudes, né? Não é só tomar o remédio, não é só mudar os hábitos alimentares, tá? Também você ter consciência de que o tratamento vai fazer bem de você, você tem que estar bem com você mesmo, né? Ou seja, menos ansiedade, menos preocupação, né? E se alimentar de uma maneira correta. A melhor maneira de se alimentar é respeitar todas as refeições em proporções pequenas, ou seja, o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a janta e até uma ceia. Cuidado para não ir deitar antes de 2 horas de que você fez a última refeição, que isso também é uma das causas do refluxo gastroesofágico, tá? Que é a azia. E é importante comer um pouquinho menos no jantar, quando a pessoa já está com esse problema? Exatamente. E fracionar mais as refeições, não é só no jantar, não. Esse negócio de ficar o dia inteiro trabalhando, se ocupando das atividades, se estressando e chegar em casa e comer bastante e dormir logo depois é o que mais causa refluxo gastroesofágico e azia, né? E eu deixei uma pergunta no bloco anterior que era em relação às emoções e os problemas de estômago. Eles têm uma relação? Sim, com certeza. Por quê? Não adianta, Cláudia, você tomar, como a gente falou, não adianta tomar o remédio, seguir as ordens médicas. Se você é uma pessoa ansiosa, estressada, você só não vai ter aumento da quantidade de suco gástrico, refluindo também para o estômago, mas você vai ter outras doenças como enxaqueca, angina, né? Cólicas abdominais, né? O nosso organismo, é importante que a gente trate dele, mas principalmente tratar da cabeça também, né? É importante, né? Tá tudo ligado. Tudo ligado, lógico. Bom, a Daniela Ferreira é de Araras, em São Paulo. Ela disse que está no 3º mês de gestação e anda sentindo uma azia muito forte. Ela gostaria de saber se isso é normal. Um dos sintomas prevalentes nas mulheres grávidas é a azia, né? A partir do momento que que o bebezinho começa a crescer dentro do útero, né, alguns hormônios são disparados para a defesa até desse concepto, né, e um deles, ele diminui a contratilidade do estômago. O esvaziamento gástrico está diminuindo. Então, o que acontece? Se concentra mais quantidade de alimento e suco gástrico, mais chance de refluir. Entendeu? Tá? Não é um mau funcionamento, é uma proteção para o concepto que faz com que o estômago trabalhe um pouquinho menos. Então, a chance de ter o refluxo é maior. Ok, tem alguma coisa que quem está grávida pode fazer para evitar isso? O que a gente falou, fracionar mais, comer menos durante as refeições, assim, não aumenta a quantidade, diminui a quantidade e aumenta o período. Né? Tá, fica menos tempo com o estômago vazio. Isso, exatamente. Fracione mais as refeições. Em vez de fazer 3 por dia, faz 5, uma quantidade menor. O Thiago Bispo é de Boa Vista, Roraima. Ele diz que toda vez que toma café, sente uma queimação bem forte. Isso é normal? Será que estou com gastrite? Com certeza você deve estar começando uma gastrite e daqui a pouco vai ter o refluxo. O café, além de causar gastrite, né, inflama um pouquinho mais as células do estômago, ele diminui a contratilidade daquele esfíncter que nós explicamos, né? Que o ideal é que a gente ingira e não retorne o alimento do estômago para o esôfago. Aquele esfíncter com café, ele começa a ficar frouxo, alargado, então a chance de refluxo é muito maior. Então é melhor não tomar café? Não, também não é assim, né? Eu adoro um bom café. Então então tá bom, pode tomar um café. Até quantos por dia?
Tem uma regrinha. O café expresso, aquele bem forte, o ideal é que não passe de 1, máximo 2, de preferência após uma refeição. O café do coador, você pode tomar até uns 3 por dia, tá? Desde que você tenha uma boa saúde do sistema gastrointestinal. Porque qualquer problema que a gente tenha, Cláudia, aí vem a má digestão, a gastrite, né? Alguma coisa já está errada, já está sendo sinalizado que alguma coisa está errada no organismo. Ok. A Bianca Junqueira, ela é de Sinop, no Mato Grosso. Ela diz que faz endoscopia frequentemente e todas as vezes o resultado aponta que ela tem uma gastrite. Ela toma o remédio indicado pelo médico, mas nunca se sente bem. Ela está perguntando se ela deve fazer alguma outra coisa porque ela não se sente curada. Sim. Bom, tudo um conjunto de fatores que levam a um bom tratamento, né? Tudo é consequência. Alguma coisa deve estar errada. Ou a maneira que você come, ou a quantidade que você está comendo, como nós já falamos aqui no programa. Não é só tomar... Atitude para melhorar o aparelho digestivo não é só tomar o remédio, tá? Precisa ter um conjunto de fatores que te levam à melhoria do aparelho digestivo, tá? Agora, existe também a possibilidade de uma bactéria que provoca esse mal-estar no estômago, não? Ela se chama Helicobacter pylori, tá? Essa bactéria ela tem na água, nas verduras mal lavadas, tá? As pessoas que são completamente sãs do aparelho digestivo, ou seja, eu não tenho gastrite, eu não tenho refluxo, essa bactéria ela passa pelo organismo e ela é eliminada, tá? O indivíduo que tem aumento do ácido clorídrico, que é o suco gástrico, tá? Ou seja, o estômago dele está cada vez mais ácido, né? Essa bactéria ela se desenvolve melhor nesse ambiente ácido. Então, para você ter a impregnação pelo Helicobacter pylori, que é essa bactéria, você já tem um histórico de gastrite ou de refluxo, né? Existe tratamento, sim. Um conjunto de fatores, de atitudes, como eu te falei. Existe antibiótico e tratamento terapêutico para isso também, tá? Tratamento clínico. Ok. A Isabel de Carvalho é de Jandira. Ela diz, tenho gastrite e refluxo. Não fui a fundo no tratamento. Tomo Pariete e Motilium. São os mais indicados mesmo? São remédios ótimos. O Pariete é o rabeprazol, que é dentro desse conjunto desses inibidores de bomba de próton. E o Motilium é um procinético que melhora o esvaziamento gástrico, ou seja, ela está diminuindo a quantidade de ácido do estômago dela e está fazendo o estômago funcionar melhor. Mais uma vez eu volto a falar, não é só tomar o remédio, tá? Precisam tomar outras atitudes, inclusive diminuir até a ansiedade e o estresse, como a gente falou. Às vezes as pessoas estão estressadas, ansiosas. É verdade. Né? A Francisca de Prado, Caetana, de São Paulo, ela diz que tem uma irmã que está com câncer e ela não consegue se alimentar, pois tem muita azia. Será por causa do tratamento com a quimioterapia e outros remédios? Aí Sim, é um né? pouco mais sério, né? Com certeza ela não se alimenta bem, deve estar pulando refeição, deve estar deprimida, né? Tá. Então não adianta só o tratamento. Né? Ok. A Mércia de Araújo também é de São Paulo. Ela pergunta, a esofagite pode evoluir para uma doença mais grave? Tenho gastrite, tomo remédio, mas não melhoro. Com certeza. Nós já falamos, a esofagite é a principal causa, né, do refluxo gastroesofágico, ou seja, o suco gástrico ele volta para o esôfago, inflama, tem a gastrite e você vai ter esofagite por esse refluxo, tá? Pode causar alguma coisa? A longo prazo pode sim, pode levar desde a mudança total das células do esôfago até a longo prazo causar câncer, tumor. Tá? A Cristina, ela é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela diz que fez cirurgia da hérnia de hiato, voltou a sentir uma queimação e um leve refluxo. Começou a tomar omeprazol. Será que terei que operar novamente? Ela pergunta. Geralmente, quando o paciente é operado, ele fica curado do refluxo, né? A cirurgia, quando ela é bem feita, e o tratamento, obviamente, dá certo, o paciente fica curado. O que deve estar acontecendo é que a maioria dos pacientes, isso acontece comigo também, eles se sentem bem e relaxam na alimentação. Começa a relaxar, é um tratamento que dura ao longo da vida toda. Se você relaxar na alimentação, você vai voltar a ter os sintomas. Então, volte ao seu tratamento clínico anterior para você não precisar passar por uma nova cirurgia. A gente tem que adaptar um estilo de vida saudável, Exatamente. né? A Michele Tavares, de Botafogo, no Rio de Janeiro, ela gostaria de perguntar se, uma vez que pego a bactéria no estômago, a H. pylori, e ter tratado, se ela fica para sempre no estômago causando gastrite, ou se uma vez que eu peguei e tratei, a cura completa.
Em 60% dos casos existe a cura completa, tá? Mas em alguns casos também depende de tudo isso que nós estamos falando, né? Mudança de hábito, um bom tratamento, diminuição do estresse. Essa bactéria ela pode retornar, na realidade você cura quando você faz o primeiro tratamento, mas ela pode recidivar e você tem que fazer um novo tratamento que são com outros antibióticos. Tá. A Joelma é de Diadema e ela diz que tem refluxo e sai aftas na boca, onde demoram muito para melhorar. Ela pergunta se isso é normal. O refluxo, ele não é a causa da afta na boca, tá? Provavelmente alguma coisa está agredindo a sua mucosa e que você está tendo essas aftas. Agora, o refluxo pode piorar ou diminuir a cicatrização da afta? Ela pode sim, entendeu? Porque aumenta a acidez também, né? Na cavidade oral. A Neuza Berton, ela diz que gostaria de saber sobre metaplasia intestinal. Ela diz que tem muito refluxo, inclusive levantou a cabeceira da cama para ver se melhora, mas até o momento nada. Já tomou muitos medicamentos e também nada. Ela diz que tem intolerância à lactose. Essa metaplasia, na realidade, é uma das alterações celulares, como nós já falamos anteriormente, dessa irrigação do esôfago com o suco gástrico. Ele não está preparado para receber o ácido do suco gástrico. Então, existe uma mudança da celularidade que é a metaplasia. Não chega a ser uma neoplasia, que é o câncer. É uma metaplasia, ou seja, um sinal de que alguma coisa está errada com o seu esôfago. Tá? Não é só levantar a cabeceira, não, viu? É um conjunto de tratamento que a gente deve respeitar. Isso tudo que a gente já falou aqui. Fracionar a dieta, diminuir o estresse, usar a medicação corretamente e uma alimentação saudável. Tá, joia. A Sônia Bazan diz que tem uma digestão muito difícil, em geral com o estômago alto. Depois de vários tratamentos foi diagnosticado vesícula preguiçosa. Há alguma coisa a ser feita, pois qualidade de vida e alimentação é muito difícil, ela diz. Mas é importante, né? Vesícula preguiçosa, na realidade, é uma suposição diagnóstica, né? A vesícula ela tem dois tipos de doença. Ou ela tem a doença dos cálculos, que é muito comum. Quem não tem um parente que não fez colecistectomia, né, retirou a vesícula. E geralmente a dor da vesícula é depois da alimentação, ou seja, você se alimenta e sente dor depois. Ao contrário da dor da gastrite e do refluxo, que quando você se alimenta, às vezes melhora a dor. Tá? Agora, vesícula preguiçosa é uma suposição, na realidade, que a sua vesícula está trabalhando menos. Existem até exames que levam a essa comprovação, mas é uma suposição diagnóstica, não existe isso em literatura. Okay. E importante, o que eu entendi aqui, para mim, para você, que a gente precisa levar a nossa saúde a sério, entender que o nosso corpo é um todo e a gente tem que realmente estabelecer um processo de qualidade de vida para a gente, de todos os dias, de boa alimentação, de alguma atividade que deixa a gente mais tranquilo, menos estressado, porque aí sim a gente vive melhor, viu? Eu conversei com o Dr. Ricardo Portieri, que é cirurgião geral e gastroenterologista. Procure um gastroenterologista se você está sentindo tudo isso que você enviou aqui pelo e-mail, porque é importante. E você pode entrar em contato através do Hospital Bandeirantes no www.hospitalbandeirantes.com.br ou no 0 operadora 11 3345 2000. Certo, doutor Ricardo? Certíssimo. Mais alguma recomendação? Não, você finalizou muito bem. Tá bom. Muito obrigada, até a próxima oportunidade. Obrigado.